Oi, gente, bom dia. Estão por aí? Me digam aí se todo mundo está me ouvindo, se está tudo certo. Estou vendo aqui. Beleza, a gente vai começar na página 261. Vê se vocês acham. E aí, o parágrafo é o malogro. Se alguém souber que número que está no o número da página do PDF, vocês mandam aí no chat, por favor. Se alguém tiver perdido, já se acha. Deixa eu arrumar aqui. Podemos começar? Vamos lá. O malogro, evidentemente, admitido ou não, constitui a marca distintiva desse caso, mas, paradoxalmente, é exatamente esse malogro que constitui sua importância decisiva para a história psicanalítica. Freud, como sabemos, considera o caso como uma demonstração dos usos da análise dos sonhos no tratamento psicanalítico e uma confirmação das regras que, descobriu ele, regem a construção onírica. Além disso, ele apresenta de maneira magnífica as complexidades da histeria. Mais uma razão crucial para que Freud finalmente publicasse Dora foi o fato de não ter conseguido manter em análise sua problemática paciente. No final de dezembro de 1900, Freud trabalhou no segundo sonho de Dora, que confirmou satisfatoriamente sua hipótese de que, durante todo o tempo, ela estivera inconscientemente apaixonada por Herká. Mas, no início da sessão seguinte, Dora anunciou alegremente que aquela seria a última. Freud recebeu calmamente o aviso inesperado. Propôs que empregassem essa última hora prosseguindo na análise e interpretou para ela, com novos detalhes, seus sentimentos íntimos pelo homem que a ofendera. Ela tinha ouvido, sem negar, como de costume. Parecia comovida. Despediu-se da mais amistosa e com calorosos votos pelo ano novo, e não voltou mais. Freud interpretou a atitude dela como um gesto de vingança, animado pelo desejo neurótico de ferir a si mesma. Ela o deixou no momento em que minhas expectativas de um final. Ela o deixou no momento em que minhas expectativas de um final bem-sucedido no tratamento encontravam-se no ponto mais alto. Sabe que estou lendo esse trecho, e aí, no Conectadas dessa semana, a gente leu um texto que se chama Ações Equivocadas. E está nesse livro, Psicopatologia da Vida Cotidiana, na página 225. Quem é do Conectados aqui provavelmente vai lembrar o que eu estou dizendo, mas tem uma nota de rodapé que eles colocam que revitimiza a vítima, trazendo uma ideia bastante machista, que diz que ali, né, eles contam um exemplo, e aí diz de uma mulher que teve uma tentativa de assédio e que ela não se defendeu. E depois ele combina com o mesmo homem que a assediou de roubar a bolsa dela. E aí ele não consegue roubar a bolsa porque ela defende. Quando eles voltam para o juiz, ele diz para ela: bom, se você tivesse se defendido do assédio tanto quanto você se defendeu, quanto você defendeu a sua bolsa, você não teria sido assediada. Absurdo. Consta lá numa nota de rodapé. E sabe que uma vez, falando desse tema de assédio, eu acho que vocês não vão achar isso que eu vou mencionar aqui, mas fica aí, talvez alguém tenha visto na época. Estavam falando de alguma questão de assédio por causa de algum caso de famosa que viralizou, eu não me lembro qual. E aí, não sei se vocês conhecem a Isa Scherer, que ganhou um programa de cozinha
ela cozinha, ela tem gêmeos, coisa mais linda, cozinha. É um programa, MasterChef, o nome. Super legal o programa e tal, e ela. E aí eu a sigo, porque ela tem gêmeos, na verdade, uma vez eu vi, né? E eu falei, vou seguir aqui. E aí, quando isso começou a falar e tal, eu acho que foi no caso daquela menina que engravidou e deu o bebê para adoção e viralizou porque vazaram a informação. É Clara Castanho o nome dela, não é? Acho que foi a partir desse caso. E aí ela contou das tentativas de assédio mesmo que ela sofreu, né, e de outras coisas que aí ultrapassam, que é mais ainda do que assédio. E ela estava bastante emocionada nos stories, então por isso que eu acho que vocês não vão encontrar mais, porque some, né? Ela gravava ali nos stories e ela falava, olha, nem meus pais sabem de tudo isso, né, mas eu decidi falar, porque é importante que a gente fale, porque a gente alerta. E aí ela conta de uma vez em que um professor passou a mão nela e ela falou: eu fiquei completamente imóvel, paralisada, não conseguia reagir. E aí ela coloca que ela é privilegiada, né, no sentido de que ela sempre foi rica, ela estava num lugar onde as pessoas eram ricas, ela é branca, então ela colocou bastante consciente ali, né, loira, branca, magra, rica, tudo que ela fala. Ainda assim, eu fiquei completamente paralisada. As pessoas acreditam que você tem que ter voz, que você vai conseguir ter voz, tá? Ela falou, eu fiquei ali completamente sem ação. E é importante falar disso, porque eu lembrei disso, porque quando ele coloca na nota de rodapé, parece que as pessoas têm que reagir ao assédio denunciando, e que elas têm que gritar, e que elas têm que pedir socorro. E não é assim que acontece. A gente sabe, a maioria é mulher aqui, né? Sabe que as coisas não funcionam dessa maneira. Se a gente pensar numa situação muito simples, mas quando um homem fala para você alguma coisa na rua, você tem coragem de revidar? O que você vai falar? Você não vai fazer nada. Você vai andar mais rápido e tentar sair daquela situação. Não tem o que fazer. E não é porque você gostou. Você não ficou feliz com aquilo que ele fez. Não é? Eu acho que a maioria, talvez todas as mulheres, não ficam felizes aqui quando alguém fala alguma coisa na rua. Não fica feliz, fica com medo. Mas você não pode reagir. E não é que não pode num sentido de não pode, não faça isso. Aqui, muitas vezes você não consegue, e era desse sentimento que ela estava falando. Então, é um discurso absurdo falar que a pessoa reage por conta de uma bolsa e não reage diante do assédio porque, de alguma maneira, inconscientemente, ela desejava aquilo. Essa fala específica não é do Freud, tá? Ele está citando uma outra pessoa, né, o fato dele citar e colocar ali, sugere que naquele momento, pelo menos, ele concordava com aquilo. Vocês sabem que eu amo Freud, né? Mas não dá para fechar os olhos para algumas situações que são descritas nos textos dele, assim, extremamente machistas. E aí a gente pode falar disso e pensar nisso, porque foi o que aconteceu com a Dora. Assim, ele fez isso, mas você queria. Ele fez, mas você não reagiu tanto assim. E ela reagiu, né? Ela pediu ajuda. Ela foi atrás de quem pudesse ajudar. E que todos os homens que estavam ali do lado dela não ajudaram. A mãe dela foi omissa. Então ela buscou ajuda, que não deu. E aí também estou dizendo isso porque no consultório, na clínica de forma geral, infelizmente é comum a gente receber mulheres que já foram vítimas de alguma situação parecida, que elas falam que elas são culpadas por aquilo. Né? E aí você fala, bom, mas quantos anos você tinha? 5? E como é que com 5 anos você pode ser culpada se você nem sabia o que era aquilo? Ou mesmo com 12, 13, ainda que saiba o que é aquilo, mas você não pode ter culpa, né? É o que a gente vem discutindo nesses encontros. Uma criança é sempre uma criança, ela não tem culpa se um adulto faz isso com ela. Né? Pessoas que estão em posição de poder, em empresas, por exemplo, né? Às vezes a pessoa precisa mesmo, né, quase 100% das vezes, ela precisa mesmo daquele emprego para se sustentar. E aí, se ela sofre uma tentativa de assédio, de abuso, contar pode ser que cause a demissão dela. A gente sabe como as coisas funcionam aqui no Brasil. Então, dizer que você paralisou porque você queria é pensar muito superficialmente sobre uma situação, né? Não é nem pensar, na verdade, porque isso você não está pensando.
Enfim, quem tiver curiosidade, vê lá na nota de rodapé. Quem está no Conectado está no fechamento descrito lá essa parte. Deixa eu ver aqui onde paramos. Manifestou sua curiosidade em saber se teria mantido Dora em tratamento, caso tivesse exagerado teatralmente a importância dela para si, proporcionando-lhe, assim, um substituto para o afeto pelo qual ela ansiava. Não sei. Tudo o que sabia era, sempre evitei desempenhar um papel, contentando-me com a despretensiosa arte da psicologia. Deixa eu ver aqui. A Ana colocou a casa em que a pessoa pode sentir até prazer físico e isso não necessariamente é da vontade da pessoa. Exato, Ana. E esse não é. Sabe aquela coisa que as pessoas falam no Instagram, mas vocês não estão preparados para essa conversa? É tipo isso, porque socialmente muita gente não está preparada para essa conversa. Mas é óbvio que a manipulação do corpo físico pode gerar prazer, pode gerar alguma excitação. Não quer dizer que a pessoa goste de fato daquilo, que ela queira aquilo, né? Você sentir. E aí talvez tenha uma ideia muito torta sobre isso, de que o sexo, ele satisfaz o corpo físico e só. Não é real, né? Existe outros corpos, na psicanálise a gente sabe disso, né? Considera isso, existem outros corpos, não só o corpo físico. No sexo não é só o corpo físico. Se você pensar só no corpo físico, seria animal. Tem um lado animal no sexo, mas não é só isso. Então, em 1º de abril de 1902, Dora voltou a procurá-lo, expressamente para lhe solicitar auxílio outra vez. Freud, observando-a, não se convenceu. Exceto por um período, disse-lhe Dora, ela tinha se sentido muito melhor, tendo enfrentado Frau e Herr. Ela havia obtido suas confissões. O que dissera antes era verdade. Mas havia 2 semanas, ela vinha sofrendo de uma nevralgia facial. Freud conta que, nesse momento, ele sorriu. Exatamente havia 2 semanas, os jornais haviam anunciado a sua promoção à cátedra na universidade, e assim podia interpretar as dores faciais dela como uma forma de autopunição por ter, certa vez, desferido um tapa em Hercule, e a seguir transferido sua raiva para ele, o analista. Freud disse a Dora que a perdoava por tê-lo privado da oportunidade de curá-la por inteiro, mas, pelo visto, era a si mesmo que não conseguia perdoar totalmente. Capaz, né? A bichinha ainda foi lá pedir ajuda de novo, e de novo ele erra. A perplexidade em que Freud se encontrou quando Dora abandonou a análise assemelhava-se à sua perplexidade durante o verão de 1897, quando sua teoria da sedução se demonstrou insustentável. Essa primeira derrota serviu-lhe de base para importantes descobertas teóricas. Agora ele enfrentou essa nova derrota, explorou suas causas e, assim, permitiu um enorme avanço na técnica psicanalítica. Admitiu francamente que não havia conseguido controlar em tempo a transferência. Na verdade, havia esquecido de tomar a precaução de prestar atenção aos primeiros sinais da transferência. O elo emocional entre analisando e analista mal principiava a ser entendido na época em que Freud trabalhou com Dora. Ele havia arriscado algumas antecipações sumárias em estudos sobre a histeria, e suas cartas a Fliss, no final dos anos 1890, mostram que já vislumbrava o fenômeno, embora estivesse longe de apreendê-lo inteiramente. Agora, com Dora, não conseguiu, por razões próprias, basear-se no que havia começado a entender. O caso parece ter sido que, em grande medida, elucidou a questão para ele, mas apenas depois de encerrado. A transferência é a maneira, às vezes sutil e com frequência ostensiva,
pela qual o paciente atribui ao analista qualidades que pertencem propriamente à pessoa amada, a pessoas amadas ou odiadas do passado ou do presente, do mundo real. Freud agora admitia que essa manobra psicológica, que parece destinada a converter no maior obstáculo à psicanálise, também pode se tornar seu auxiliar mais poderoso, quando pode ser descoberta e traduzida para o paciente. Mas ele não a descobrira enquanto trabalhava com Dora, pelo menos não em tempo. E a sua maneira voluntariosa e um tanto desagradável, ela lhe mostrou o preço de tal descuido. Ao não notar a paixão dela por ele, que era apenas um substituto dos sentimentos secretos que ela nutria por outros. Freud lhe permitira cobrar dele a vingança que ela queria infligir a Herká. Assim, ele ensinou uma parcela fundamental de suas lembranças e fantasias, ao invés de reproduzi-las no tratamento. E isso levou, inevitavelmente, à interrupção do trabalho analítico. Esse final abrupto feriu Dora, achava Freud. Afinal, ele estava no caminho da recuperação. Mas também feriu Freud. Quem, como eu, desperta os demônios mais malignos com quem pode lutar? Exclamou na passagem mais retórica de sua narrativa. Demônios que habitam, não totalmente domesticados, no íntimo humano. Deve estar preparado para sair ferido nessa contenda. Mas, embora sentisse o ferimento, não conseguia defini-lo claramente, pois este o afetava demais. Freud era capaz de ver e se descuidar em reconhecer a transferência de Dora sobre ele. Mas, o que era pior, não conseguira reconhecer sua transferência sobre Dora. O funcionamento do que ele veio a chamar de contratransferência havia escapado à sua autoobservação analítica. Por isso que é importante fazer supervisão. Às vezes a gente não vê o que está ali na cara, né? Precisa de alguém que ajude a gente a olhar para os pontos cegos. Como Freud definiu posteriormente, a contratransferência é um afeto que surge no psicanalista por influência do paciente nos sentimentos inconscientes do analista. A contínua autoanálise de Freud convertera o autoescrutínio quase que numa segunda natureza sua, mas a influência problemática dos pacientes sobre o analista nunca a somou amplamente em seu espírito ou em seus artigos técnicos, que tem uma nota de rodapé. Nos últimos anos, alguns psicanalistas têm argumentado de modo convincente que muitas vezes consideram proveitoso arregimentar os sentimentos inconscientes neles despertados por seus analisandos, a fim de compreender melhor o funcionamento mental desses analisandos. Mas essa postura teria encontrado pouca simpatia por parte de Freud. Contudo, não duvidava de que a contratransferência é uma obstrução insidiosa na neutralidade afável do analista, uma resistência a ser diagnosticada e derrotada. Ela representa para o analista aquilo que o preconceito inconfesso representa para o historiador. O analista colocou inflexivelmente em 1910. Deve reconhecer essa contratransferência em si mesmo e dominá-la, pois o psicanalista só avança até onde permitem seus próprios complexos e resistências interiores. Isso daqui é uma frase bastante conhecida dele, que tem no livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que devia ser, tipo, a Bíblia. Assim, não dá para começar a atender sem ler aquilo ali inteiro, né? Mas muito real também, assim, se você, vou dar um exemplo bem, assim, né, mas se uma pessoa tem dificuldade, por exemplo, de falar de questões sexuais, e aí ela atende alguém que traga isso, e aí ela se sente, por exemplo, intimidada ou com vergonha, até mesmo de fazer uma pergunta. Aí eu lembrei agora de um recorte, que acho que ilustra melhor. Estava dando supervisão e aí uma supervisionanda contou que perguntou para a pessoa que ela estava atendendo
Não vou falar pergunta exata, né, a fim de não expor de forma nenhuma, mas tinha a ver de questões com masturbação, né? E aí a gente sabe que para muita gente socialmente esse assunto ainda é tabu, né? Ainda mais para mulheres, isso é mais tabu ainda do que para homens. Então, se a analista tem dificuldade com esse assunto, como que ela vai trabalhar esse assunto com a paciente? Se para você masturbação pode ser um tabu, como é que você vai fazer? Né? O que você vai fazer quando você estiver, de repente, numa situação que perguntar algo sobre isso? Então, é importante mesmo, né? Claro que eu estou dando um exemplo aqui, mas várias coisas podem acontecer sobre várias coisas, inclusive com preconceito. Então, sei lá, se você tem muita dificuldade de compreender o ato de uma mulher que escolha fazer um aborto. Se você for perguntar e se você tiver preconceito com isso, o tom que você vai perguntar, muito provavelmente, e vai influenciar de alguma maneira. Então, é preciso que a gente trabalhe isso. Também não quer dizer que os analistas são, assim, ó, seres mega evoluídos que não têm nenhum tipo de preconceito. Não é verdade. Não é assim. Por isso que a gente tem que reconhecer e trabalhar. A gente é construído, né, da sociedade. Então, assim, você não nasce preconceituoso, mas você se torna preconceituoso pela cultura que você está inserido. E aí você faz um trabalho de se desconstruir diante daquilo. Mas uma vez que você capta que tem algo ali, você começa a desconstruir. Faz isso na análise, na supervisão, tem que perceber e fazer esse trabalho, senão não tem análise possível para aquele paciente. Mas, como mostra sua conduta nas sessões analíticas com Dora, ele não foi absolutamente invulnerável às suas tentativas de sedução e sua irritante hostilidade. Essa foi uma das lições do caso. Freud podia ser assaltado por emoções que, por vezes, toldavam suas percepções enquanto terapeuta. Que tem outra nota. Em meados da década de 1920, os institutos psicanalíticos esperavam que candidatos desvendassem e, se possível, dominassem seus complexos e resistências através da análise didática, que na época era elemento indispensável de sua formação. Os praticantes já formados, por sua vez, consultariam um colega caso tivessem razões para crer que não estavam ouvindo um analisando com a postura clínica exigida. Quando Freud escreveu Dora, não havia tais soluções disponíveis. Aqui, né? Faça supervisão, tipo isso. Olha só, para não fazer o que ele fez. Mas foi com esse mesmo caso que Freud anunciou a soberania do observador qualificado, que consegue reunir informações a partir dos mais tênues movimentos, dos mais leves gestos. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, escreveu ele numa frase famosa. Convenceu-se de que os mortais não conseguem guardar segredo. Se os lábios estão silenciosos, eles tagarelam com as pontas dos dedos. Ah, muito lindo isso, não é? Deixa eu grifar aqui. Às vezes não com as pontas dos dedos, mas com o corpo, né? A gente vê que o corpo fala. Deixa eu grifar e a gente já continua. Tá aqui, a traição abre seu caminho por todos os poros. A autotraição, né? Aí vou ler o que está na nota. Laurence Sterne, o romancista psicológico à frente de sua época, já havia dito algo muito parecido 150 anos antes. Existem 1000 aberturas despercebidas, prosseguiu meu pai, que dão passagem imediata a um olhar penetrante dentro da alma de um homem. E sustento, acrescentou ele, que um homem sensato não conserva seu chapéu ao entrar numa sala ou não tira ao sair dela, sem que algo escape que o revela. Gosto mais da do Freud, mas bonita também. Quando Dora estendia-se no divã diante de seu analista, discorrendo sobre sua infelicidade em casa, contando suas aventuras com a família K e tentando entender um sonho, ela ficava brincando com sua bolsinha, abrindo-a e fechando-a, empurrando
o dedo dentro dela sem parar. Freud interpretou prontamente esse pequeno gesto como uma mímica da masturbação. Mas o interesse emocional de Freud em Dora é mais difícil de ser interpretado do que os gestos dela com a bolsa. Claro, como confessou certa vez a Ernest Jones, há uma grande dificuldade, se não uma impossibilidade, em reconhecer os verdadeiros processos psíquicos na própria pessoa. Ah, não foi aqui que eu contei. Eu falo, lembra que eu falei da Isis, mas não foi. Essa semana eu estava com a Isis, tipo, já quase na hora de dormir, assim. E aí a gente estava conversando, né? Ela adora conversar antes de dormir, assim, falar do dia e tal. Eu não me lembro o que foi exatamente agora, mas estava falando de sentimentos, dessas coisas, e aí ela falou assim, mamãe, estava pensando aqui, é bom ser psicóloga, porque se você ficar triste, aí você nem precisa ir na psicóloga, você pergunta para você mesmo, por que que você está triste? O que que a gente pode fazer com isso? Eu falei, não, né, filha? Não é assim, se a mamãe está triste, precisa procurar outra pessoa para falar, porque eu mesmo não dá para me atender. E ela, não, eu achei que você podia fazer isso também, você cuidar de você. É, de outras formas é possível, dessa forma não. Ah, então nem adianta ser psicólogo. Tipo assim, o que que serve isso se não for para você aprender, né? Eu, ué, aí lá vai, né? A mãe explicar, não, mas com os outros funciona. Comigo é que eu preciso recorrer a uma outra pessoa. Ela ficou meio assim, acho que ela pensou, acho que eu não vou fazer isso, não. Às vezes ela fala que ela vai ser psicóloga, mas é bem difícil. Mas ela fala que ela vai ser mãe. Então tá, né? Tipo, o que que você quer ser quando crescer? Mãe. Ah, então tá bom, ela vai querer ser mãe ou médica, ou os dois, né? E fica falando, ela fala que ela vai ter 7 filhas. A bichinha, pra você ver como que é uma mãe que romantiza a maternidade, né? A bichinha só fala que quer ser mãe. Acho que ela vê assim, que eu falo que é tão legal, que ela deve pensar, tipo, é muito bom ser mãe, né? Então quero ser mãe também. Eu sempre falo, e o outro fala que quer ser pai, mas ele quer ter menos filhos. Ele fala pra ela, 7 é muito easy. Ele fala que só vai ter 2 filhos. Vamos ver aqui onde que eu estou. Fico contando as fofocas da família, os exposed, esqueço onde eu estou. Seria ingênuo insinuar que Freud estava apaixonado por essa adolescente, bonita e difícil, por mais atraente que, por vezes, ela pudesse parecer a ele. Pelo contrário, seus principais sentimentos em relação a Dora parecem ter sido mais negativos. Além do puro interesse em Dora como histérica fascinante, ele demonstrou certa impaciência, irritação e, no final, uma indisfarçada decepção. A fúria de curar o perseguia. Era uma paixão que Freud, posteriormente, iria ridicularizar como inimiga do processo psicanalítico. Mas, com Dora, ele permaneceu sob seu domínio. Ele tinha plena certeza de haver alcançado a verdade sobre a retorcida vida emocional de Dora. Mas Dora não queria aceitar essa verdade, muito embora ele lhe tivesse comprovado os poderes da cura das interpretações corretas. Não tinha exorcizado sua tosse nervosa através de interpretação? Ele estava certo a respeito dela, sabia que estava certo e sentiu-se profundamente frustrado por ela estar tão determinada a provar que ele estava errado. O assombroso no caso clínico de Dora não é que Freud tenha adiado sua publicação por 4 anos, mas que, afinal, tenha chegado a publicá-la. Pois é. Deixa eu ver aqui. Essa coisa que ele fala era uma paixão que Freud posteriormente iria ridicularizar como inimiga do processo psicanalítico, da questão, né, de a fúria de curar o perseguir. Tem também no livro que eu sempre falo, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, mas, né, memória falha, não vou lembrar exatamente em que texto e tal, mas ali tem também texto que ele fala sobre isso, de que a gente não pode ficar perseguindo como uma ideia fixa a cura no sentido de eu não posso imaginar o que é a cura para aquele paciente
de forma que me leve a vislumbrar uma saída. Quando a gente começa a tratar um paciente, a gente não sabe aonde ele vai chegar. Não é você que determina a vida que ele vai ter pós-cura, digamos assim, sabe? Quando o paciente não tiver mais isso, então a vida dele vai ser de tal forma. Isso é uma escolha dele, isso é um processo dele. Ele é que caminha para aquilo. A cura é construída. É diferente, por exemplo, da cura na medicina, que a gente diz, bom, se eu retirar esse câncer aqui, então esse órgão vai funcionar de tal maneira. Quando já tem um pré-modelo daquilo. A gente não tem pré-modelo de nada, né? A gente não tem isso. Cada um vai se descobrir ali. Até por isso que também a psicanálise acaba levando tantas críticas, né? Porque as pessoas querem resposta. Elas querem que a gente diga exatamente o que vai acontecer, mas a gente não sabe, né? O que vai acontecer. Não sei o que é bom para você. Você vai ter que lidar com isso daí, vai ter que decidir o que é. Então, a gente se difere muito da medicina, né? Ele começa lá com medicina, tudo vai nos modelos e depois ele sai. Então, difere muito nesse sentido. Não tem um modelo nem de tratamento, no sentido de todo paciente que tenha X diagnóstico, eu vou tratar desta forma, né? Ali, metódico e fechado, a gente não tem nada fechado, nem de cura, também nada fechado. E agora a gente começa duas lições clássicas. Acho que vai dar para ler. É uma boa parte. Vamos ver. Deixa eu ver se é muito grande. Não, acho que dá. Então, vamos lá. Duas lições clássicas. Em confortador contraste com o caso de Dora, o do pequeno Hans foi totalmente gratificante para Freud. Nos 4 anos entre a publicação desses dois casos clínicos, muita coisa aconteceu na vida do Freud. Em 1905, além de Dora, ele publicou os ensaios fundamentais referentes à teoria da sexualidade e seu estudo psicanalítico dos xistes. Em 1906, ano em que completou 50 anos, ele transformou a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, fazendo de Henck seu secretário. Ampliou as bases do movimento psicanalítico, estabelecendo contato com psiquiatras interessados em Zurique, rompeu publicamente com Fliess e publicou sua primeira grande coletânea de artigos sobre as neuroses. Em 1907, foi anfitrião de Eddington, Jung, Abraham e outros importantes adeptos ao visitarem a Vergasse 19 pela primeira vez. Em 1908, ano que um pequeno Hans ocupou sua atenção, ele reorganizou seu grupo das noites de quarta-feira, transformando-o na Sociedade Psicanalítica de Viena. Presidiu ao primeiro Congresso Internacional de Psicanalistas em Salzburgo e visitou sua querida Inglaterra pela segunda vez na vida. Em 1909, foi à Universidade Clark em sua única visita aos Estados Unidos, para apresentar um ciclo de conferências e receber um título honorário. E inaugurou vamos ver se tem aqui, não, é Farbruck, não sei falar o nome disso, mas vocês veem aí, leiam como quiserem. Com a história do pequeno Hans como a contribuição inicial para o primeiro número. Ele estava muito satisfeito com isso. Alegra-me que o senhor veja a importância do Klein Hans, escreveu ele a Ernest Jones em junho daquele ano. Ele também vira, comentou Freud, a importância dessa análise de uma fobia no menino de 5 anos. Nunca tive uma percepção melhor da alma de uma criança. O afeto de Freud pelo seu mais jovem paciente não diminuiu após o término do tratamento. Ele continuou a ser nosso pequeno herói. A ideia geral que Freud queria salientar com esse caso clínico era de que a neurose infantil do pequeno Hans corroborava as hipóteses que os pacientes neuróticos adultos de Freud haviam incentivado a explorar. Um material patogênico que fala sofrer pode ser, todas as vezes, rastreado até os mesmos complexos infantis que se revelariam por trás da fobia de Hans. Todo mundo leu o Pequeno Hans? Quem não leu, vale a pena ler.
É muito legal. Esse é legal. Como vimos, a história de Dora, com sua exaustiva análise de 2 sonhos, havia demonstrado a adequação da interpretação de sonhos de Freud ao quadro clínico, e a considerável parcela de sentimentos edipianos na formação da histeria. O relatório sobre o pequeno Hans podia servir como um complemento, ilustrando as conclusões que Freud havia esboçado de forma lapidar em seu segundo tratado fundamental, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Como é de costume, o Freud clínico e o Freud teórico nunca se perdiam de vista. Aqui tem nota de rodapé. Freud utilizou o material do pequeno Hans em 2 pequenos artigos correlacionados que publicou nessa época. Um deles sobre as teorias sexuais das crianças e o outro sobre a educação sexual dessas. Esse texto sobre a educação sexual é muito bom, muito bom. Ele está no Amor, Sexualidade e Feminilidade da Autêntica. Vale muito a pena. Acho que todos da Autêntica são muito bons. Demais, né, Poli? É assim, ó, sensacional. Eu amo esse texto. Freud, em Dora, discorreu deliberadamente pouco sobre a técnica, e menos ainda em Pequeno Hans, por boas razões. Embora tivesse visitado o menino, levando-lhe um presente em seu 3º aniversário, agora ele trabalhava quase que exclusivamente através de seu pai, que agia como intermediário. Assim, o pequeno Hans, pela sua própria natureza, por maiores que pudessem ser, e as implicações teóricas, dificilmente seria recomendado com sua técnica extremamente não ortodoxa, com um modelo exemplar. Haveria de se manter único. O menino em análise era filho do musicólogo Max Graf, o qual, durante alguns anos, fora membro do grupo que se reunia às quartas-feiras em torno de Freud. O que ele fez foi uma supervisão ali do pai, né? O que no dia de hoje não daria para acontecer, a gente sabe das implicações, mas naquele momento foi possível. A bela mãe do garoto, segundo a expressão de Freud, havia sido sua paciente, e ambos estavam entre os primeiros adeptos da psicanálise em todo o mundo. Haviam concordado em criar o filho de acordo com os princípios freudianos, com o mínimo de coerção possível. Eram pacientes dele, interessavam-se por suas tagarelices, registravam seus sonhos e achavam divertida sua promiscuidade amorosa infantil. Ele vivia namorado por todo mundo, pela sua mãe, pelas filhas de um amigo da família, por um primo. Freud notou com disfarçada admiração que o pequeno Hans tinha se transformado num exemplo de todas as travessuras. Quando começou a apresentar sintomas neuróticos, seus pais, coerentes com seus princípios, resolveram não intimidá-lo. Aqui já nascia o primeiro filho de psicanalista. Depois a gente vai descobrir quem é psicanalista que tiver filho, se isso é bom ou se isso é ruim, né? Ao mesmo tempo, o estilo psicanalítico de Graff na criação do menino não os impedia de cair nos subterfúgios culturais dominantes. Quando o pequeno Hans estava com 3 anos e meio, a mãe o surpreendeu tocando o pênis e o advertiu que ela ia chamar o doutor para cortar o seu pipi. Além disso, por essa época, quando nasceu a irmã, o grande acontecimento da vida de Hans, seus pais, para prepará-lo, não encontraram nada mais original do que lhe contar a lenda da cegonha. Nesse ponto, Hans foi mais razoável do que seus pais, supostamente esclarecidos. Suas investigações sobre os fatos da vida, principalmente quanto ao processo do nascimento, tinham feito progressos, além de precoces impressionantes, e durante a análise fez saber ao pai, com seu jeito esperto de menino pequeno, que desprezava o conto da cegonha. Mais tarde, quando os pais o esclareceram parcialmente, disseram-lhe que os bebês crescem dentro da mãe, e
depois são empurrados penosamente para fora, assim como se expele um nunf, como Hans chamava o cocô. A história apenas intensificou o interesse do menino pelos nunfs. Mas, além de demonstrar uma certa precocidade em suas observações, linguagem e interesses eróticos, o pequeno Hans estava crescendo como um burguesinho alegre e encantador. Eu falei brincando dessa coisa de filha de psicanalista, né? Mas uma coisa que fala aqui, que eu sinto isso, talvez outras mães aqui também, é que mesmo a gente sabendo de muita coisa, às vezes a gente realmente é pega de surpresa, porque o que a gente sabe é da teoria. Você saber da teoria e você aplicar é completamente diferente, ainda mais quando se trata de aplicar na sua casa, né? Que não é nem o propósito, não é para fazer isso. Claro, algumas coisas é bom que a gente use, a liberdade que a gente dá, a educação e tal, isso é bacana, mas assim, você não analisa tudo. E aí, esses dias, né, os meus acabaram de fazer 6 anos. Então, são as perguntas, né, as coisas começam a fazer. E aí, eles já me perguntaram como é que foi o nascimento deles. E eu tenho corte da cesárea. Então, eles sabem que o médico abriu a barriga da mamãe e tirou eles lá, né? E é ótimo, porque eu fiz uma fertilização, então eu sempre pude contar a verdade, que o médico colocou a sementinha, né, do papai e da mamãe, depois virou um bebezinho, colocou dentro da minha barriga. Eles cresceram, quando eles estavam prontos para nascer, o médico cortou minha barriga e tirou eles. Essa é a história verdadeira, maravilhosa, que eu posso contar sem culpa, e eles super entendem isso. Mas esses dias a gente estava no carro, e aí a Isis já vem fazendo algumas perguntas sobre isso e tal, mas, né, assim, mas tipo, mãe, mas tá, mas tem mais disso aí que eu quero saber, né? E aí, esses dias a gente estava no carro e alguém comentou, não lembro também, porque minha mãe estava falando de alguma coisa de trânsito e tal, e aí comentou, nossa, já pensou se a fulana de tal não conseguisse chegar no hospital? O bebê ia nascer no carro. Aí a Isis, não, vovó, não ia não. Aí minha mãe, não, que ia, porque não ia dar tempo. Aí ela, para um bebê nascer, precisa que o médico abra a barriga. Se não tem médico no trânsito, para onde que o bebê ia sair? Tipo assim, vovó, você sabe de alguma coisa que eu não sei? Aí minha mãe, é verdade mesmo. Precisa do médico, né? Aí ela, tem, vovó, como o bebê sair por outro lugar? Ela não, ela chegou no hospital. Ela conseguiu chegar no hospital e o médico abriu a barriga dela e o bebê nasceu. Ela faz assim, eu acho que ela pensa, olha, você não me respondeu a pergunta, né? É tipo isso, não perguntou para mim, eu não respondi, porque é isso, perguntou para a vovó que se vire, mamãe ficou ali, ó, quietinha no carro, nem vou falar nada, não perguntou para mim, deixa passar. Mas é uma coisa que logo ela vai perguntar e eu vou ter que responder, né? E veja, não tem problema responder, mas não respondo. Mesmo sendo psicanalista, mesmo sabendo das coisas, né? Mesmo com todas as coisas, deixa passar. Pode falar, Ana. Essas perguntas assim, aí o Antônio também pergunta, né? Ele pediu, outro dia eu fiz um álbum assim, de fotos da gravidez e tal, e aí tem foto dele nascendo, não tem foto dele assim, e aí ele pediu para ver, porque ele estava curioso para saber, como que é e tal. Aí não falei os detalhes. Aí eu falei, tem foto? Aí eu, tem foto, vamos ver a foto. Aí depois ficou, sabe? Só que uma coisa que eu acho engraçado nele é que ele fica assim, que eu falo com ele que criança não beija na boca e tal, eu não beijo na boca dele, eu beijo no rosto. Sim. Aí ele fica assim comigo, quando é que eu vou poder beijar sua boca? Quando eu for adulto? Quando é que eu vou poder namorar você? Ai, meu Deus, Aí eu, tem que ser aí você, eu, né? não, mas aí a gente não vai namorar, eu sou sua mãe. Você vai namorar outras pessoas, mas não eu. Aí ele fica assim. Mas por quê? Porque eu tenho uma namorada, né? Ele falou assim, mas você namora a Dedê. A Dedê é a minha namorada. Ela chama Bruna. Aí ele chama ela de Dedê. Aí, mas por que você beija a Dedê?
Aí eu, porque a gente é namorado. Aí ele, mas você beijou meu pai? Aí ele fica assim, porque é uma família diferente. Aí eu, sim. Aí, porque eu tinha explicado para ele sobre essa questão do nascimento dele. Eu falei assim, porque eu namorei seu pai. Eu só falei assim, eu não entrei em detalhes, porque ele tem Tem a fazer gente 7 anos. né, que ainda não dá. Eu acho que assim, não, acho que não sei. Quando ele tiver curiosidade, ele vai perguntar, como ele pergunta agora. Eu lembro porque uma professora minha, ela sempre falava assim, gente, as crianças vão perguntar, então, quando elas fizerem pergunta, também tem pergunta de volta o que elas querem saber. Para você não falar coisa que está além ali do alcance delas naquele momento. Porque Imagina igual se eu tivesse perguntado para Isis, filha, mas você acha que sai por onde? Eu nem quero saber, nem perguntei, eu não quero saber o que. Pois é, deixa ela perguntar, né? Não, o Antônio falou assim, mas ele não, eu acho que ele ainda não entendeu muito bem. Não tem foto ali assim, explícito. Tem foto dele na minha barriga, deitado depois do nascimento. E não ali, ele Foi nascendo. normal. Foi normal, foi. O meu Porque foi ele perguntou. eu posso mostrar tranquila. Pois é, aí isso aí já Nada. dá uma facilitada. Até essa questão de você falar, né? A sementinha foi colocada, ó. Sim. Dá Eu uma. expliquei já, né, dessa questão da sementinha e tal, e eu falo, tem a bolsinha da mamãe, a sementinha do papai, e aí junta, né, e nasce um bebê e tudo. E aí ela falou, então por que todas as vezes que você beija o papai, você não engravida? Ai, Gente, é cada uma. Então, não o é meu menino bem assim, né? ele perguntou outro dia de pessoas trans, porque a minha sobrinha comentou com ele, que ele falou assim, mas menino tem pênis e menina vagina. Eu, sim. Aí ele, mas tem menina que tem pênis. Aí eu, como que você sabe? Eu nem entrei nesse detalhe com ele, porque isso aí é uma coisa muito complexa ainda, eu acho. Aí eu, como que você sabe? Lá, a Aurora me contou. Eu, é? É. Então, o que você acha disso? Tá. E ficou. Aí eu, tá, não vou ter que falar nada agora. Porque eu, assim, como que eu vou explicar isso, assim? Sim, tem. Mas a minha irmã, ela foi colocando isso, falando com a minha sobrinha, antes mesmo dela perguntar. Então a gente se atropela, uma hora ele vai perguntar, igual ele falou isso, ela falou com ele, tá, para ele ficou ok dessa forma. Não vai ser eu que vou entrar nisso agora. Sabe que eu tô lendo esse livro aqui, ó. Eu Sou um Monstro que Vos Fala. Vocês já ouviram falar? Vocês conhecem? Não. Ele é um livro que quem escreveu, acho que eu ia falar o outro nome, mas é Paul B. Preciado. Ele fez uma conferência para psicanalistas e ele não conseguiu terminar de falar. Então ele decidiu escrever um livro. E ele é trans e ele escreve sobre a questão trans mesmo. Eu não terminei o livro ainda, então não posso dizer se realmente é muito bom ou não. Mas é difícil. Posso dizer que é um livro difícil, porque a gente precisa se desconstruir muito para tentar compreender. Tem coisas que não, tem coisas que são muito verdadeiras, assim, né? E não de verdade absoluta, mas que eu concordo. Bastante, por exemplo, ele fala que ele não é psicótico, que ele não tem disforia e que a transexualidade foi uma escolha para ele e que ele lutou por isso. Não acho que a gente está mais no lugar de colocar como doença, como era antigamente, não é isso. Mas, por outro lado, ele critica muito, muito fortemente, assim, bastante radical a maneira da criação binária. Ele fala que é totalmente contra essa questão de criar, então, crianças e tal, e ele fala como se fosse uma violência da família quando cria dessa maneira. E eu fico pensando, quanto que isso é difícil? Eu não sei se eu concordo ou eu discordo, estou construindo um saber sobre isso, e eu acho que é importante a gente estar nesse lugar. É curioso, né? Porque a gente falou hoje dos preconceitos, de construção, desconstrução, e eu estou nesse lugar, até por isso que eu comprei, assim, para desconstruir muita coisa, porque a gente aprende a vida inteira de um jeito. E aí a gente vai recebendo demandas cada vez mais, né? Diferentes, tudo novas, assim, da cultura atual, e a gente precisa se atualizar diante disso. Mas eu crio meu filho
como menino e minha filha como menina, seja lá o que isso signifique. E por mais que eu tente dar liberdade para muitas coisas e que eu tente não colocá-las nesse lugar, né? Aquela coisa ridícula de meninas usam rosa e meninos azul. Eu não tô nesse ponto do ridículo, que para mim isso é ridículo e ultrapassado, mas também não tô no ponto de trazer para eles com 5, 6 anos que eles poderiam não ter gênero. Eu acho essa questão muito difícil de você criar sem uma margem. A Ju está colocando aqui, temos que ter cuidado, deixa eu ver aqui, também para não legitimar uma linguagem fantasiosa. Ju, quer falar mais disso? Ver aqui, vocês também estão levantando a mão. Ana, pode falar. Você traz isso, essa questão de trazer essa borda, eu também acho complicado. Eu criar um filho de uma forma, para mim, eu não sei, eu não li, até eu coloquei aqui para eu comprar esse livro, mas assim, é como se fosse uma coisa muito aberta, porque além da criação, tem toda a questão social também. Sim. Igual ontem eu comentei com o meu filho assim, nossa, Antônio, por que você está sendo grossa? Aí ele estava lá assim, eu não sou menina. Aí eu, por quê? Por que você está falando isso agora? Ele, porque você falou grossa, é grosso. Eu sou menino. Então, assim, tem a criação, mas também tem tem toda a questão social ali, assim, que a partir do momento que nasce, aí como que eu vou criar de uma forma tão é difícil, né? É difícil para a gente que tem filhos, assim, que convivem socialmente com outras pessoas, outras famílias, que estão ali inseridos na cultura. Se é difícil para a gente. E, assim, eu não sei como que vocês estão entendendo isso. Eu tomo muito cuidado para falar sobre esse assunto, para não ser preconceituosa, mas às vezes vão ter falas ou palavras que a gente pode usar que vêm de um lugar de não saber que isso pode ser preconceituoso e ainda assim pode ser. Então, eu me coloco nesse lugar, eu estou aprendendo, eu busco conhecimento para me desconstruir de tudo aquilo que me foi ensinado. Eu realmente estou nesse lugar de aprender. Então, pode ser que eu fale alguma coisa errada ou algo que daqui a um tempo eu possa vir a discordar do que eu estou falando. Mas eu considero muito difícil. Eu não sei muitas vezes como lidar assim, com a situação de criar sem gênero. Não sei mesmo. E também não sei se eu concordo. Eu acho que eu não concordo. Eu acho que a criança tem que ter alguma margem mesmo, tem que ter algum contorno. E não quer dizer que ela não possa vir a ser, né? Depois ela não possa mudar aquilo. Pode. E aí, o que, que eu consigo fazer hoje? Eu consigo criar no sentido de que você pode ser o que você quiser, mais para frente, no descobrir da vida. Agora você é menino e menina, mas lá na frente você pode ser o que você quiser, que eu vou continuar amando, respeitando, participando de tudo que for possível ali, lado a lado. Mas hoje tem isso daqui. Hoje tem o corpo biológico. Hoje eu coloquei um nome que é feminino e masculino, eu não coloquei um nome neutro, nem pensei nisso, 7 anos atrás eu não pensei nisso, então eu não trago essa neutralidade total, como no livro parece que é isso, né, vem desse lugar bastante radical, que ele coloca, a Gil colocou aqui, é importante lembrar que gênero é uma construção social, exatamente. Muito cuidado com as chantagens emocionais para legitimar discurso e narrativa fantasiosa. Essa ideia, né, de que gênero é uma construção social é muito forte no livro, e aí ele fala sobre isso, né, até de uma certa explicação mesmo. Ele fala essa ideia de que feminino é isso ou aquilo, de que masculino é isso ou aquilo, dá para a gente se desvencilhar disso. E eu acredito que dá, mas eu acredito que é uma desconstrução. Alguém que está inserido nessa sociedade, nessa cultura, eu não acho que pode dizer que é completamente desconstruído. Eu acho que depende do caminho que você vem percorrer. Então, hoje eu percorro aí um caminho em busca de conhecimento, mas é um livro difícil nesse sentido de você pensar
tudo no seu dia a dia, das suas escolhas, da sua vida, da forma de você criar, é realmente que remexe ali para tu pensar mesmo o que você está fazendo. E aí ele faz bastante uma crítica à psicanálise heteronormativa, né, essas questões, e aí a gente lê Freud, às vezes encontra discursos mesmo muito machistas, né, ali, situações que não dá para concordar, e aí tu fica tipo, meu Deus do céu, peraí que eu tenho que rever tudo isso. Então, fica aí a indicação, eu acho muito válido ler, não só isso, né, porque isso é só uma partezinha, mas assim, tem que se aprofundar muito, muito mesmo, tem que buscar conhecimento para isso. E aí tem um outro livro que se chama Coisa de Menina, do Contado Caligares e da Maria Homem, que é em formato de pergunta e resposta sobre gêneros, sexualidade, enfim, que é muito bom também e que traz algumas explicações, traz algumas respostas mais práticas, mas ao mesmo tempo profundas, assim, sobre as coisas. Esse Transsexualidade do Marco Antônio Coutinho Jorge, é ele? Eu acho que é dele mesmo. Agora eu estou confundindo se é dele ou André, mas eu acho que é do Marco Antônio Coutinho Jorge. Aí tem ele, ele é muito bom. Ele é bem legal. Esse livro específico eu Mas não. é bem complexo, mas ele é bem interessante. Então, é um tema muito complexo, né? Até da questão de crianças fazendo, né, alguns tipos de processo de mudança, tudo de sexo e tal, né, fazendo ali. Eu acho isso que abre muito para uma discussão, é muito necessário discutir sobre isso. E aí eu não me coloco ainda nesse lugar de defender ou né, de dizer que sou contra ou a favor, porque é isso, tem que estudar para compreender e para poder dar uma opinião realmente pautada ali, né, num saber, no conhecimento, não só de um achismo, porque aí o achismo, nesse lugar, acaba podendo ser um achismo preconceituoso. A Gil colocou aqui para seguirem a Mamatraca no Instagram. Eu vou ver, eu não conheço. Vou buscar. Porque realmente eu acho importante que a gente cada vez mais estude ali sobre o tema. Pode falar, Thay. Eu lembro de na faculdade, numa aula sobre questões contemporâneas e psicanálise, a professora trazer um texto que falava algo sobre essa questão de, de ficar muito solto, às vezes, por parte dos pais, quanto a esse desejo que, às vezes, é direcionado, né, de menino, de menina, e ficar muito na neutralidade. Discutindo um pouco sobre essa questão não binária que vem surgindo. E o texto colocava, eu não lembro de quem, mas colocava sobre a importância de que algo do desejo apareça, porque senão fica também um registro na subjetividade muito de algo desamarrado, assim, sabe? Sim. Que isso me chamou muito a atenção, assim, me despertou para um olhar que eu não tinha pensado. Eu acho bem importante assim, essa coisa muito aberta, muito solta. Eu sinto que é meio que sem margem mesmo. Nem consigo dizer, mas sem margem, sem parâmetro, assim. Não sei. Eu não sei mesmo o quanto que isso pode ser bom ou ruim, né? Até que ponto também que se faz isso ou não se faz, e não precisaria ser totalmente sem, mas também não dá para criar do jeito que se cria, né? De isso é coisa de menina, isso é coisa de menina, não dá mais para ser desse jeito. Tipo, uma coisa simples, assim, por exemplo, a Isis falou para mim, ela estava escolhendo as atividades extras, né, da escola, e ela falou assim, eu vou fazer futebol. Ela ama futebol. Bom, eu amo futebol, o pai dela ama futebol, né? A gente assiste muito e tal. E aí ela falou que queria fazer futebol. O que acontece? No futebol só tem menino. E aí ela falou, não, mamãe, não quero fazer só com menino. Eu falei, bom, filho, você pode fazer, se você quiser, né? Tudo bem que só tem menino, mas assim, você pode ser a menina, então, a fazer. E ela falou, não, mas eu não quero. O xadrez ela faz, só tem meninos e ela, né, de menina, mas ela topou. O futebol ela repensou e escolheu outra coisa. E tudo bem, ela queria muito também uma outra coisa, e tem limite, né? Então ela repensou lá e escolheu. Mas um dia desses, parecia que tinha ficado assim, que tinha ela mesma solucionado e tal. Mas um dia desses ela falou para mim, mamãe, quando será que lá na escola vai ter futebol feminino? Então ela tá pensando nisso, né? Ela realmente ficou
curiosa sobre, com vontade e tal, e pensou numa saída, de repente, possível para ela. E nenhuma das meninas da sala dela quer fazer futebol, né? Mas ela quer. E aí eu digo de novo, bom, se você quiser, você pode fazer esse futebol aí, porque não precisa ser feminino ou masculino, é o futebol, pode fazer. Não, mamãe, eu quero fazer o que alguma amiga minha tiver também, eu gosto de fazer as coisas também com meninas. É aquilo, eu dou possibilidade, eu deixo fazer, eu incentivo que siga o que tem vontade de fazer, mas eu também respeito quando ela diz que ela quer estar entre as meninas amigas, né? É isso que eu acho difícil, porque aí eu posso dar liberdade, mas a escola e as outras famílias vão tratar de acordo com o que elas conhecem, com o que elas acham certo e tal, e aí a gente fica meio aqui. Não é por isso que a gente tem que aceitar, né, isso, mas assim, é fazer uma coisa e estudar e promover alguma mudança, mas tá vendo que ainda assim a gente está inserido numa cultura. O movimento tem que ser constante, né, na minha visão. A gente tem que fazer constante, mas entender também que existem coisas da cultura que vão esbarrar no seu filho. Mesmo que você às vezes não concorde, não queira, e isso não só sobre gênero, né? Sobre infinitas coisas. Então, a Júlia colocou aqui, né? O risco físico de se machucar fazendo esporte só com os meninos é muito maior. Então, mas assim. Eu toparia que ela corresse, ainda mais a minha bichinha, que, gente, ela é tão pititica, ela é a menorzinha, também é a mais nova, mas assim, a menorzinha, né? Então, fica, mas eu super incentivo que ela faça o que ela tem vontade, ainda que seja um ambiente que só tenha lá os meninos, se ela quisesse fazer, né? Mas é aquilo, não quis, beleza, quando ela quiser, eu vou deixar. Mas ela está inserida nessa cultura e responde a essa cultura. Quando ela diz, eu só quero fazer se tiver alguma menina, é ela respondendo à cultura, que foge do ambiente familiar e daquilo que a gente pode incentivar. Porque nem eu, nem o pai falaria para ela, não, filha, você não vai fazer futebol, só tem meninos. Não é uma fala nossa, de forma alguma. Mas, né, inclusive até uma vez o Caio estava falando pro Otto que ele gosta muito de dança e tal, e aí tinha balé, ele, faz, filho, faz balé. Ele, eu não vou fazer balé. Aí ele, mas o que tem, ó? Eu não vou fazer balé, tipo assim. Mas nunca foi a gente que disse assim, ah, nossa, não, você não vai fazer balé. Inclusive, ele foi incentivado a tal. Não, eu não vou fazer balé. Então, assim, cultura. Bom, ó, a gente parou na 266. Esse é um assunto bem interessante ali, né? Uma pena que a gente pode ficar discutindo mais, mas a gente se vê na próxima quinta, e aí a gente volta do parágrafo que diz sobre janeiro de 1908. Tá bom? Beijo, fiquem bem, obrigada, até a próxima.